passeio! Gol da Alemanha! É tetra! É tetra! É tetra! Esses negros maravilhosos. Receba os aplausos do torcedor rival. É do coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, Brasil! Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! São Paulo! Olá a todos, mais um Comentando God of War aqui, né? Continuando aquela série de imaginando campeonatos estaduais de outros países. Agora irei na Inglaterra, né? A Inglaterra, ela tem uma divisão lá chamada Ceremonial Counties, né? Eu acho que é a principal separação de lá, alguma coisa assim. Só que, porra, cara, é 48. Aí é foda, né, cara? Tem que pesquisar 48 regiões, cara. Time de 48 regiões, né? Aí você tem que pensar, 48 vezes 10, né? Dá 480, né? 480 times, cara. Puta que pariu, é foda, né? Teria que pesquisar muita coisa. E olha que a Inglaterra eu acho que foi o que eu mais desci, né? Em número de divisões, cara. Tipo, enquanto os outros no máximo dava 6 divisão, aqui na Inglaterra eu acho que fui até abaixo, depois da 7ª divisão, cara, pra você ter noção. E tipo, o mais doido é que a Inglaterra é o quê? Eu peguei a separação aqui que tem o quê? 10, né? 10 separações, as regions, né? No caso, na verdade, são 9 regions. É porque uma separação aqui eu fiz que pro país de Gales, né? Que tem alguns times galeses que jogam na pirâmide do futebol inglês, né? Aí eu decidi criar um estadual pros galeses aqui, né? Estadual nacional, na verdade, né? Existe campeonato nacional de Gales, né? Mas esses times aí não jogam, né? Enfim. Acabei pegando as regions aqui, que é uma separação assim maior, né? Abrange mais regiões, aí um maior espaço, né? Aí acabou dando 9, né? Aí deu uns campeonatos interessantes aqui. Porque se eu fosse fazer do Ceremonial Counties, eu tava fudido, né, cara? Pô, 48, vai tomar no cu, cara. Enfim, bora lá. Temos East of England, né? Leste da Inglaterra. Temos da segunda divisão Luton Town, Norwich City, Watford. Terceira divisão Ipswich Town, Cambridge United, Peterborough United. Da quarta divisão Stevenage, Colchester United. Da quinta divisão Southampton United e Boreham Wood. Cara, eu creio que este campeonato aqui o Norwich e o Watford dominariam, né? São dois times que na Premier League, né, são ioiôs, né? Você vai ver todo ano Norwich e Watford caindo e subindo. Você vai ver todo ano isso. Toda temporada, né? Toda temporada você vê lá, ó, o Norwich está entre as últimas posições. Ah, o Watford também. Aí eles caem. Aí temporada seguinte você vê eles subindo na Championship. Tipo, eu creio que aqui pelo menos eles não seriam ioiôs, né? Aqui eles dominariam, né? O Ipswich Town, deixa eu só ter certeza, cara. Se o Ipswich... É o time aqui que eu imagino. Ipswich Town, eu acho que ele já foi campeão de Liga Europa. Então é aquilo. Se o Ipswich Town já foi campeão de Liga Europa, então eu acho que seria capaz dele ter umas taças nesse campeonato aí também, né?
Agora vamos para East Midlands, né? Leste, Midlands do Leste, alguma coisa assim. Enfim, teremos da primeira divisão o Leicester City e o Nottingham Forest. Da terceira divisão, Derby County e Lincoln City. Da quarta divisão, Mansfield Town e Northampton Town. Da quinta divisão, o Notts County e o Chesterfield. E da sexta divisão, o Buxton e o Boston United. Ó, cara, esse campeonato aqui eu acho que seria tipo uma briga de três, né? O Leicester, o Nottingham Forest e o Derby County. Eu acho que os três seriam tipo os times que brigariam, sabe? Até porque existe uma rivalidade entre os três. Os três são meio que um rival do outro, né? Eles são rivais, né? Aí tem aquela coisa do tipo, por exemplo, o Nottingham Forest, tipo, talvez tenha aquele domínio naqueles tempos mágicos lá do Brian Clough, né? O Derby County teria seu tempo de domínio. O Leicester seria tipo a força atual, né, do campeonato. Enfim, acho que seria mais ou menos isso, né? E agora para um dos melhores campeonatos aqui da Inglaterra. E eu acho que não só da Inglaterra, né, cara? Como de geral, é o Campeonato Estadual de Londres, né? Londres nesse negócio de regions tem sua própria região, né? Londres, né? Ou seja, são times da cidade de Londres. E só para vocês terem uma noção, temos 7 times de Londres na Premier League. Só para vocês verem, cara, 7 times de Londres na Premier League. Olha quanto time da capital tem, né? Enfim, Campeonato de Londres: Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham Hotspur, West Ham, né? Esses eram os times da primeira divisão. Millwall, Queen's Park Rangers da segunda e o Charlton Athletic da terceira. Ah, esse campeonato aqui seria aquela coisa trina, né? O domínio estaria entre Arsenal, Chelsea e Tottenham, né? Para mim isso é óbvio. Esses serão os 3 times que brigariam por títulos todos os anos. Algum ano ou outro o West Ham ganharia alguma coisa também. Sei lá, talvez algum momento de ouro, Fulham, Crystal Palace, não sei, enfim. Mas o que eu acharia legal nesse campeonato, cara, é porque ele proporcionaria, tipo, mais confrontos de uma rivalidade muito da hora, cara, que tem na Inglaterra. O problema é que, por conta da ruindade de um e do outro, ao menos, jogar assim Premier League, é difícil haver confronto entre esses times. Mas, cara, é uma rivalidade foda, cara, porque é a rivalidade dos caras se odiar mesmo. É a rivalidade que surgiu por hooliganismo, sabe? Por isso que é da hora. Que é a rivalidade do Millwall com o West Ham. Porra, cara. Sério. É uma pena, cara, que esses times acabem não se enfrentando e que nunca num sorteio de Copa da Inglaterra acabe dando pra esses times se enfrentando, né? Porque o sorteio de Copa da Inglaterra é um sorteio que, tipo, é o foda-se, sabe? É qualquer um contra qualquer um. Eles não fazem separação nenhuma. Eles não têm critérios. É tipo, quem sair aqui vai enfrentar quem sair aqui. Se na rodada, sei lá o que, já cair Liverpool e City, eles vão se enfrentar e foda-se. É assim que funciona lá. Só que nunca cai um West Ham e Millwall. Que seria muito da hora ver eles se enfrentando de novo. Ter toda aquela rivalidade, sabe? Mas, pelos times aqui, obviamente esse seria um dos melhores campeonatos estaduais europeus, né, cara? Aí o time do North East, do Nordeste, o Nordeste da Inglaterra. Teremos o Newcastle United da primeira divisão, o Middlesbrough, o Reading e o Sunderland da segunda divisão. O Sunderland subiu para a segunda divisão? Eu acho que subiu, né? O Hartlepool United da quarta divisão, o Gateshead da quinta divisão, o Blyth Spartans, Pennymoor Town e o Darlington da sexta divisão e o Marske United, que é da sétima divisão para baixo.
Pois bem, esse campeonato aqui seria. Esse campeonato ele seria uma briga entre dois times. Entre o Newcastle e o Sunderland, né? Que o Sunderland tem 6 títulos ingleses, para quem não tem noção, né? E o Newcastle tem 4, enfim. E, enfim, esses dois times, né? São rivais e tal. Eu acho que eles brigariam, né? Pelo posto de maior aqui, né? Desse estadual. Só que agora, com o Sunderland jogando divisões mais baixas, né? Tendo crise, essas coisas, e o Newcastle sendo comprado por árabes, eu acho que fica bem claro que o Newcastle vai dominar, vai deitar e rolar nessa porra, né, cara? Campeonato do Northwest, do Noroeste inglês. Ó, esse é outro campeonato interessante. É realmente outro campeonato interessante aqui. Porque teremos o Everton, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United, o Blackburn Rovers, o Blackpool, o Burnley, o Preston North End, o Wigan Athletic e o Bolton Wanderers. Teremos 4 times da primeira divisão, 3 da segunda divisão e 1 da terceira. E é interessante aqui, cara, porque teremos, pense comigo, Liverpool e City são os times que atualmente estão brigando por título inglês. United é tipo a grande força histórica da Premier League. Everton era um time muito forte no passado. Aí você tem o Blackburn Rovers aqui, que atualmente não é nada, mas é um dos times que já foi campeão nessa era Premier League, né? Se você for ver nessa era Premier League, além de United, Chelsea, Arsenal, City, Liverpool conquistou uma tacinha, né? Aí tivemos as surpresas do Leicester, mas no passado tivemos o Blackburn Rovers ganhando, entende? Aí você tem outros times aqui, cara, com algum nomezinho famoso. Você tem o Preston North End, eu acho que foi o primeiro campeão inglês, né? Primeiro campeão do campeonato inglês, né? Então, tipo, seria um campeonato muito interessante mesmo, assim, de se ver. Agora o campeonato do South East, do campeonato Sudeste, né? Sudeste inglês. Teremos o Brighton and Hove Albion, o Southampton, né? Esses são os dois times da primeira divisão. Da terceira divisão, o Milton Keynes Dons, o Oxford United, o Wycombe Wanderers e o Portsmouth. Da quarta divisão, o Crawley Town e o Gillingham. Da quinta divisão, o Woking e o Aldershot Town, né? Esse campeonato eu creio que o time que dominaria seria o Southampton, cara. Eu acho que o Southampton dominaria esse campeonato. Apesar do Brighton ter feito últimos bons anos, né? O foda é que o Brighton não vai. O rival do Brighton não tá jogando nesse campeonato. Pra quem não sabe, o grande rival do Brighton é o Crystal Palace. E tipo, parece que é um negócio muito aleatório que fez os times virarem rivais, porque não teria muita lógica, né? Porque são de regiões, cidades diferentes, né? Tipo, Brighton é de um local, né? De Brighton, né? E o Crystal Palace é de Londres. Mas de alguma forma eles viraram rivais e, tipo, se odeiam. Próximo campeonato aqui, o campeonato do Southwest, né? Do Sudoeste inglês. Teremos Bournemouth da primeira divisão, Bristol City da segunda, Cheltenham Town, Forest Green Rovers, o time de vegano, o Bristol Rovers, o Exeter City. Esse time tem uma curiosidade legal. Tá, eu vou comentar a curiosidade agora. Tá, o Exeter City, qual que é a curiosidade legal dele? Foram os primeiros adversários da seleção brasileira, né? Quando surgiu a seleção brasileira, o primeiro amistoso, né? O primeiro jogo da seleção brasileira foi contra o Exeter City. E isso que é o doido, né, cara? Tipo, é o primeiro adversário da seleção brasileira na história, cara. Muito louco. E aqui, para encerrar os times da terceira divisão, né? O Plymouth Argyle, né?
Aí, quarta divisão tem o Swindon Town. Quinta divisão, o Torquay United e o Yeovil Town, né? Parece o nome vilão do Mega Man lá, o Yellow Devil, alguma coisa assim, não sei porquê, cara. Acho que é o vilão do Mega Man, enfim. Mas enfim. Ah, cara, esse campeonato eu não sei dizer quem dominaria na real. Não tem muito comentário. Aí vamos para o campeonato de West Midlands, né? Teria o Aston Villa Wolverhampton Wanderers da primeira divisão. O Birmingham City, Coventry City, Stoke City, West Bromwich Albion da segunda divisão. O Shrewsbury Town, Burton Albion, Port Vale da terceira divisão e o Walsall da quarta divisão. Ó, nesse campeonato aí, assim, a força histórica seria o Aston Villa. Que o Aston Villa é tradicional, cara. Aston Villa é um time com muitos títulos ingleses e tal. Eu acho que tem 7, né? 7 vezes campeão inglês, o Aston Villa. Enfim. Já foi campeão Champions já, o Aston Villa. Então, o Aston Villa seria força... força histórica. Só que neste século o Aston Villa nem sempre estava tão bem, né, cara? Jogou até segunda divisão, essas coisas. Então, não duvidaria, por exemplo, o Wolverhampton ganhar umas tacinhas, o Stoke City ganhar umas tacinhas, o West Brom ganhar umas tacinhas, sabe? Eu não duvidaria, né? Mas a força histórica seria o Aston Villa, né? Seria o maior campeão. Agora vamos para Yorkshire and the Humber. Ué, esse é o nome mais legal aqui. O último estadual de fato da Inglaterra aqui. Temos o Leeds United, o Huddersfield Town, o Hull City, o Rotherham United, o Sheffield United, o Sheffield Wednesday, o Barnsley, o Bradford City, o Doncaster Rovers e o Grimsby Town. Um time da primeira divisão, 4 da segunda, 2 da terceira e 3 da quarta. Cara, eu não sei dizer quem que seria a força histórica, pra falar a verdade, porque alguns times aqui, sabe, é porque assim, tal, eu diria o seguinte, eu acho que o maior campeão estaria entre o Leeds United e algum dos times de Sheffield. Eu diria isso. Só que tivemos aqueles tempos, por exemplo, que o Leeds estava na segunda divisão e que o Hull City jogava a primeira, né? Então, talvez nesses tempos o Hull City ganhasse alguma coisa ou outra, enfim. E vamos agora para o último estadual aqui da Inglaterra, que não é bem da Inglaterra, e também não é bem um estadual, é um federal, na verdade. Federal não, é um nacional, né? De Gales, né? Porque na pirâmide inglesa, né? Nas ligas inglesas, jogam times galeses, né? Alguns times galeses. Aí, obviamente, decidi criar uma competiçãozinha deles, sabe? Pra eles terem o que jogar, né? Pelo menos no começo de temporada, né? Enquanto os outros jogam estaduais, eles têm que jogar alguma coisinha. E como eles não vão jogar o campeonato galês, né? Campeonato lá do País de Gales, porque eles têm problemas, essas coisas aí, com a federação e tal. Então eu decidi colocá-los a criar um campeonatinho deles, né? Temos 5 times apenas, ou seja, de 10 times consegui achar apenas 5. E eu pesquisei times galeses que jogam na pirâmide inglesa de futebol. E só mostraram esses 5 mesmo só. Então, temos o Cardiff City e o Swansea City da segunda divisão, o Newport County da quarta divisão, o Wrexham da quinta divisão e o Merthyr Town, que joga da sétima divisão para baixo. Agora, se é sétima divisão, oitava, nona, não sei, né? Ou seja, 5 times. Quem serão os maiores campeões? Cara, difícil dizer. Que eu acho que o Cardiff, o título de maior campeão da Copa de Gales, eu acho que o maior campeão é o Wrexham. Ele é o maior campeão da Copa de Gales, né? Eu tô pegando a Copa de Gales como base aqui, né? Enfim.
que até um certo tempo os times que jogavam na pirâmide inglesa, eles jogavam também Copa de Gales, podiam jogar, né? O Wrexham já, eu acho que é o maior campeão e depois vem o Cardiff, né? E depois vem o Swansea. Enfim, é meio difícil você pensar, mas eu creio que o domínio estaria entre os dois times ali, o Cardiff ou o Swansea, porque eles jogam, as divisões mais altas, né? Não creio que o Wrexham seria tipo estaria ganhando o campeonato, sabe? Porque ele tá numa divisão muito baixa. Tá tipo na quinta divisão. O Cardiff e o Swansea estão na segunda, mas às vezes frequentam a Premier League. Então, eu creio que eles dominariam, né? Seria algum desses dois aí. Pois bem, é isso aí, pessoal. O da Inglaterra tá aqui, né? E faltam apenas alguns aqui, né, pra terminar. Então é isso aí, pessoal. Falou, Zé.